Boa noite. Vamos lá então, vamos estudar a palavra de Deus hoje. Fazia tempo que nós não tínhamos um culto de negócios no sábado, né? Geralmente tem feito nos domingos de manhã, por várias atividades, mas hoje será possível fazer. Foi possível, aliás, fazer no sábado, que é o dia mais tradicional nosso. Nós sempre fazemos a nossa ceia, o nosso culto de negócios, no segundo sábado de cada mês. Quando não é possível, ao invés de transferir para outro sábado, nós transferimos para um domingo, porque daí os irmãos que programaram, às vezes programam as coisas contando que a ceia será no sábado, no segundo sábado, e a gente marca para o terceiro, vai te atrapalhar. A gente não quer, a gente quer que que tenha comunhão com a sua família, que você tenha as suas atividades, né? Esse é o nosso objetivo. E nós vamos estudar hoje um texto que já lemos várias vezes, com vários aspectos, que é o texto de Atos, capítulo 6. Nós temos este texto por a instituição dos diáconos, depende da sua Bíblia, né? Na versão aqui da Almeida Corrigida Fiel, já vem até escrito instituição dos diáconos. Nós vamos falar um pouco sobre isso, daqui a pouco vamos falar. Mas por que de trazer de novo este tema, e sempre tem um aspecto diferente? Nossa igreja já separou alguns candidatos para o diaconato, e está na hora de nós falarmos com eles. E vamos falar com eles, ver o que nós vamos fazer com eles, né? Então tá bom? Assim, como é que nós vamos consagrá-lo ou não? Isso vai ser uma decisão da igreja. Mas daí eu quero falar com vocês hoje, tá bom? Antes de mais nada, você aí que nos visita, Deus abençoe, você que está nas redes sociais, você aqui que está nos visitando, tem a Débora aí, lá, o pastor Ismael, ó, nada como ter irmão mais velho casado, aí ó, se vira, cuida aí ó, bom, aí veio fazer um turismo em São Paulo, muito bom, isso aí. Vamos estudar então Atos capítulo 6, eu vou ler o texto, depois nós vamos olhar versículo por versículo, como eu gosto mais de fazer, mas vamos lá, Atos capítulo 6, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até aqui, eu vou pedir que o pastor Ricardo nos leve em oração, por favor. Deus Santo, nós te louvamos por mais essa noite. Estamos felizes, ó Pai, porque podemos nos reunir em liberdade e assim, ó Pai, invocar o teu santo nome. Clamamos a Deus por este momento em que nós estudaremos mais uma porção da tua palavra, que ao olharmos para a tua palavra, ó Deus, o teu Santo Espírito possa nos guiar e assim aplicar aos nossos corações. Abençoe o pastor Viano, ó Pai, fale a nós essa noite, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos pensar um pouco. Na verdade, você nota que a instituição dos diáconos aqui, ele é só um título que a editora colocou. Nós não temos nem a palavra diácono. Neste texto, a palavra diácono aparece lá nas cartas, e os requisitos deles aparecem lá na carta a Timóteo e Tito, mas aqui não está em nenhum lugar colocado que é um diácono, só que tradicionalmente a interpretação é que aqui se institui o diácono.
Por quê? Porque pelo texto, como nós lemos, é uma função tão importante quanto o ensino da palavra, e depois aparece aos bispos e diáconos, aos pastores, aos anciãos e diáconos. Então, entendemos que aqui são os diáconos, tá bom? Mas não há, é unânime isso, não tem, alguém pode levantar essa questão, mas é unânime isso daqui, tá bom? E nós temos 3 irmãos que no ano passado, na verdade em fevereiro do ano passado, já está fazendo 1 ano e meio, que nós os escolhemos. A igreja fez uma eleição, e nós vamos ver aqui no texto que isso foi feito lá também, e aí nos separamos, e agora nós estamos observando esses diáconos. E no próximo culto de negócios, nós vamos dizer sim ou não. Então, vamos começar aqui. Qual era o problema que estava acontecendo aqui? Vamos pensar um pouquinho com a igreja naquele momento. Irmãos, o cristianismo, ele vem do judaísmo. Jesus falou, ó, a salvação vem dos judeus. Jesus é o Messias prometido. Então aí vem as grandes dificuldades de aceitá-lo como Messias. Por isso que o Sinédrio, que é aquele conjunto de 70 judeus, líderes, o condenam, né, pelas leis deles, pelas leis judaicas, de que ele se fazia filho de Deus, e daí eles conseguem levar isso até Roma, que era o império que estava dominando, e aí Jesus é crucificado. Muito bem. Começa o cristianismo. Porque, claro, o cristianismo começa com Cristo. E aí há 2 grupos de cristãos. Primeiro, que os primeiros cristãos foram judeus, ou judeus por nascimento, que moravam ali em Jerusalém, Judeia, ou os judeus que são chamados de helenistas. Por quê? Helenista é um termo que se refere à cultura grega. Então eram os judeus e o grego, porque o Império Romano, ele pega a cultura grega por causa de Alexandre o Grande, né? E quando o Império Romano vem, está tudo pronto, eles pegam a cultura grega e continua, tanto que é o grego. Olha que curioso. A língua falada era o grego. Se era o Império Romano, devia ser latim, mas não foi, foi grego. Porque eles abordaram tudo e continuavam tudo, o povo já estava acostumado. E aí os judeus morando fora de Jerusalém, pegavam a cultura helenista, ou cultura grega. E aí, quando eles vinham, eles continuavam. Somos cristãos, só que é difícil, né? Vêm irmãos de outro país, são cristãos também. Mas daí, quando você serve arroz e feijão para eles, eles falam, não gosto disso aqui não. Eu tenho um irmão que foi acolher, não era essa igreja, tá? Mas também não foi nenhuma vergonha. Ele foi acolher uma irmã que era cristã no México. Quando ele chegou, falou, você gosta de abacate? Eu gosto. Pegou o abacate, foi fazer a nossa vitamina. Mas no México, eles comem abacate com sal. Mas a pessoa passou mal, começou a passar mal mesmo. Falou, que negócio é esse de comer abacate com doce e com leite? Sabe o que ela fala? Isso é nojento. Eu falei, nojento nada, isso é gostoso. Mas para ela é nojenta. E aí você imagina que começa a ter divergência de costume. E aqui, quando a gente viu lá, fala a gente que nós que estudamos a Bíblia, né? Com a maioria membro da igreja, tem que estudar a Bíblia. Nós vimos que lá em Atos, capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, tem pessoas de todas as nações, ali no Atos capítulo 2. E logo depois, Pedro, no seu discurso, converte lá 3.000 pessoas. E aí você começa a ter dentro da igreja pessoas com cultura grega e pessoas com cultura judaica, certinho, como Pedro, né? Não como carne de porco, não como isso, não como aquilo. E os outros falam, vamos comer, tem que sempre comer. Já pensou? Você se converte, eu chego para você, olha, a partir de hoje você não come mais arroz e feijão. Aí você fala assim, não, pastor, vai ser difícil. Eu falo, mas daí está proibido o churrasco. Você, não, aí abusou, acabou. Churrasco não, pastor, não. Arroz e feijão a gente até tira, mas nem arroz e feijão, que nada, não tira. E começa a ter essa divergência. Esse era o tema. Tinha uma multidão. Nós não estamos falando aqui de uma igreja enorme.
Você está comigo aqui, olha, se você tem uma Bíblia de papel, é na mesma página. Se tem uma Bíblia celular, tem que voltar um capítulo. Capítulo 5, verso 14 de Atos, diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então, o crescimento estava assim, indo de vento em popa. E isso gera uma crise na distribuição dos alimentos e da ajuda social. Então, gera uma crise. Eu tenho muita gente para dividir. E aí? O que acontece? Atos capítulo 6, verso 1. E naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, contra os judeus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vamos lá. Está acontecendo aqui, meus irmãos. Não é uma facção, um sentimento de partidarismo. Olha, eu vou ajudar essa viúva e não vou ajudar aquela. Não, irmãos, é que naturalmente, eu não acredito que houve isso, naturalmente, cresceu muito e você acaba se perdendo. Sabe quando você fica, me perdoe já, 2 cultos, 3 cultos sem vir, e daí fala, você não sentiu minha falta? Irmãos, às vezes não é que você não sentiu, você está tão atarefado com uma série de coisas que você acaba não percebendo, porque você tem N preocupações. Por quê? Até então, pastor, quem cuidava dessa parte aí, de ajudar os pobres? Quem era antes dos diáconos? Eram os apóstolos. Veja comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos falar aqui sobre Barnabé, não só esse texto, verso 36, os 2 últimos versículos de Atos, capítulo 4, 36 e 37. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, peraí. Só dava o dinheiro dos dízimos, das ofertas, alçadas, e o dinheiro ficava com os apóstolos. Eles é que administravam. E cuidar dos pobres é uma obrigação cristã. Hoje nós achamos que é do governo, mas é uma obrigação cristã. A igreja sempre fez isso. A igreja que cuidava dos pobres. Você vai ver o seguinte, eu vou olhar nos textos, você que não tem a destreza de ler, não se preocupe, eu vou ler todos os textos, mas eu volto sempre para esse texto aqui, tá? Mas, por exemplo, certo momento, pode abrir em Gálatas já, daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, esteve em Jerusalém para falar com os apóstolos, ele recebeu uma recomendação. Gálatas capítulo 2, Show aí? Então tá. Gálatas capítulo 2, no verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como a coluna, a graça, como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, a mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, que é aos judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, os pobres, irmãos, sempre foram, o objetivo da igreja foi ajudar os pobres, né? Olha o que Jesus fala, Deus me enviou a falar dos evangelhos aos cativos, evangelizar os pobres. João, olha, os pobres estão ouvindo do reino do céu. Porque eram as pessoas mais maltratadas. Então a igreja, desde o seu princípio, cuidava desta ajuda aos pobres. Os discípulos, quando isso acontece, vêm para eles, vêm para o problema. E o que eles fazem? Eles não fogem do problema, não. Eles, de certa forma, reconhecem
a negligência deles. No sentido, não negligência como algo ruim, mas algo, olha, realmente eu não dei conta. Não dei conta. Olha, no capítulo 2, Pedro estava preso com João. Depois teve uma perseguição lá aos judeus, eu estava cuidando disso. A gente estava pregando e os pessoal se convertendo, as pessoas se convertendo. E eu acabei deixando as viúvas, ó, ajuda essa, ajuda essa, ajuda essa, ajuda essa. E fui ajudando e acabou me perdendo. Então, eles reconhecem o problema. Irmãos, igreja, ela é uma comunidade de pecadores redimidos, que tem problemas. E nós precisamos de reconhecer, existem os problemas. Para se resolver os problemas, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer o problema. E quanto antes você fizer isso, melhor. Porque alguns casamentos acabam não dando certo. Deveriam dar certo, porque as pessoas vão deixando. E quando eles reconhecem um problema, ele já está grande demais. E até no corpo, né? As pessoas que... Hoje faleceu o irmão... Aliás, ontem faleceu o irmão Souza, que eu tinha pedido oração por ele, lá de Betel. E ele faleceu de um câncer. Foi definhando até o câncer consumi-lo. E a gente tem ouvido os médicos dizerem, olha, faça exames aí, se prepare, porque quando pega no começo é muito mais fácil de tratar. E também na igreja, quando você pega o problema no começo, é mais fácil. Mas lembre, problemas existem. E volta para Atos, capítulo 6. Verso 2. E os 12 quem? Os 12 apóstolos. Judas tinha já, antes da crucificação de Cristo, ele já saiu. E logo depois, nós vamos ver, logo no começo da igreja, né, da igreja primitiva que a gente chama, já elegeram Matias no seu lugar. Então, os 12 estão lá, convocando a multidão dos discípulos. Irmão, qual multidão? Irmão, já tinha mais de 5.000. Era multidão mesmo, era muita gente. Ele convoca a multidão, não dos apóstolos, dos discípulos. Disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. O coisa que a gente aprende aqui. Primeiro, os apóstolos convocaram foi uma reunião, foi um culto de negócios, foi uma assembleia, porque havia um problema a ser resolvido. De certa forma, está embutida a ideia de que, olha, a gente não está dando conta. Eles confessam isso, nós temos um problema. E aí eles falam uma frase que é difícil de traduzir, porque a nossa tradução, a que eu uso aqui, né, que a igreja normalmente usa, que é a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, diz assim, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Olha como é difícil. A Nova Versão Internacional, se você tem uma dessa, ela diz assim, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. A Nova Versão Transformadora da Mundo Cristão diz assim, por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Você vê aqui, não é fácil traduzir, tem uns certos problemas na tradução. Por quê? Porque é difícil. A ideia isso é muito importante, mas nós não podemos fazer isso, porque a nossa função é pregar e ensinar a palavra de Deus. Cuidar dos pobres é importante. Bom, se eu tenho duas funções que são extremamente importantes, o que eu faço sendo líder? Eu vou delegar aquela que pode ser delegada com menos consequência. E aí vamos pensar. Ajudar os pobres é importante, mas se uma pessoa pobre for negligenciada, alguém pode levar um prato de comida para ela. Agora, se a palavra de Deus não for pregada, não há conversão. Então,
sopesando, né, os advogados aí, né, sabe o que é sopesar? A gente fala, o que é sopesar? Sopesar é pesar com as mãos, você, sabe? Você não sabe, mas você faz isso quando você vai na feira. No sacolão a gente não faz porque agora é a balança, né? Mas na feira você pega, analisa, né? Quanto é a banana? É a dúzia, não é nem quilo. Aí você pesa, você põe na mão. Então, essa é a ideia. Então, eles pesando, sopesando, olhando com carinho, disseram, não dá. Isso nós teremos que delegar. E aprendemos mais um princípio aqui. Irmãos, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E não só pastores e diáconos, mas todos somos discípulos de Cristo e todos participamos das decisões que vão levar ao engrandecimento do reino de Deus. Então, eu fico triste, eu já escutei pessoas daqui da igreja falar, não, olha, o que vocês decidirem, o que a igreja decidirem, eu aceito. Não. É o que a igreja decidimos e o que nós decidirmos, você aceita. Não é o que vocês decidem. É o que nós, sempre é nós. E mais, imagine o seguinte, somos num barco. Se você falar, mas eu votei contra, perdoe a brincadeira, mas o problema é seu. É mais ou menos do que eu já ouvi alguém dizer, esse presidente, estou falando não do Lula, hein? Podia ser Bolsonaro, esse presidente não me representa, problema seu. Está no mesmo barco, filho. Quando vai lá fora, ele é o presidente do Brasil, você está lá. É um problema seu que ele te representa. Não, representa sim. É uma ilusão isso. Ele te representa. Fazer o quê? Eu não votei nele. É por isso que é uma democracia, funciona desse jeito. A vontade da maioria prevalece e a sorte de todos são lá dentro. É assim. Não tem como você ter a vida individual que pretende ter. E a igreja, da mesma forma. Nós vamos ver que as decisões que nós tomamos, somos nós, igreja. Mesmo quando estamos ausentes. Você que mora em condomínio é mais fácil, né? Marca a reunião de condomínio lá, você pagava R$500 de condomínio, você fala, não vou na reunião. Quando sai da reunião, está lá, foi aprovado que agora é 900. O que você vai fazer? Pagar 900 e não faltar mais nas reuniões. Porque, se está aprovado pela maioria, é o que vale lá dentro. Só pense nisso. Então, aqui nós aprendemos esse princípio de que a igreja é soberana, ela decide. Ela que tinha que escolher. O problema dela, quer ver? Verso 3. Verso 3 e 4. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmãos, aí que está o que o autor quis dizer, né? Qual era a tradução, né? Se você tem uma tradução mais antiga, diz assim, mas nós, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Necessidade aqui é assim, algo que é importante, tem que ser resolvido. Eles falam só que vocês devem decidir. O princípio de que a igreja decide no que ela pode decidir. Porque, perdão, e de novo, entre pregar a palavra, ensinar a palavra e dar comida aos pobres, os apóstolos acharam que a consequência era maior e pior, se eles deixassem que alguém ensinasse errado. Porque uma heresia, ela destrói a igreja. E não deixar de ajudar esse ou aquele, alguém vai falar mal, você vai lá e corrige e está resolvido. Uma heresia não. Então eles disseram, não, nós ficamos aqui com o ensino da palavra, que o Senhor Jesus nos comissionou diretamente. E eles já estavam fazendo isso antes aqui deles declararem isso. Já está falando, Atos capítulo 5, verso 25. Depois que os apóstolos foram libertados, né, que estavam presos lá, os guardas foram lá, e cadê os homens? Não sumiram.
E no verso 25, e chegando um dos que o sumo sacerdote tinha mandado, anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Eles queriam ensinar. Eles ensinavam o quê? Irmãos, que Jesus Cristo é o Messias. A igreja tem que ajudar os pobres? Tem. A igreja tem que ter atividade? Tem. Mas o mais importante é anunciar Jesus o Messias. Irmão, se tirar isso da nossa vida, acabou a igreja. Acabou a igreja. Se a gente continuasse doando, ajudando as pessoas, seria uma ótima organização filantrópica. Mas não é igreja. Não é igreja. A igreja, ela foi constituída, instituída por Cristo, para pregar o evangelho a toda criatura. Diz lá em Marcos 16,15. Para ensinar as pessoas, para batizá-las. É isso, pregar o evangelho, é isso que temos que fazer. Estamos reunidos aqui por isso. Então nós temos que levar e pensar como a igreja vai fazer, com você, comigo juntos, para que isso melhore e amplie a cada dia mais. A tarefa era conhecida, ajudar os pobres. O problema era reconhecido. Vocês têm que escolher pessoas. O que nós vemos aqui, que eles já falam, quando eles falam vocês escolhem, eles já estão fazendo uma separação. Ora, se vocês escolhem, nós estamos fora. Se vocês vão escolher pessoas para fazer isso, nós não vamos fazer. Automaticamente, o pastor, aqui é o apóstolo, né, mas depois não teve mais apóstolos, ele não pode ser diácono, porque é outra função. Ele não vai ocupar dois. Não, eu sou o pastor, eu sou o diácono. Não dá, irmão, não dá. Não dá. No país do futebol, um cobra escanteio e o outro vai lá fazer gol de cabeça, porque não dá para fazer os dois. É só assim que funciona. Então, os diáconos vão ser pessoas que não são os pastores. Eles vão ser os diáconos, que quer dizer somente servos. Eles são servos da igreja para estas coisas materiais. Só que daí, o que eles mandam fazer aqui é escolher 7 homens. Não há um texto paralelo onde diz que tem que ser 7. Não, por que 7? Não sei. Não sei. A única pista histórica que a gente tem, né? Tá, o Samuel, o professor de história aí, ó. A única coisa de história que a gente tem é que Joséfo, um historiador, disse que os judeus tinham uma espécie de comissão de 7 pessoas para resolver as coisas. Então, é a única coisa, mas não sei se é 7. Nós sabemos que precisava de 7. Então, cada igreja costuma ter um número de acordo com a sua necessidade. Coincidentemente ou não, a nossa igreja precisa de 7. A gente se acostumou com 7, e daí, quando não teve mais os 7, precisamos de chegar no 7 de novo. 7, 8, mas precisamos disso. Até porque há igrejas, irmãos, e aí também não tem uma regra. Há igrejas que o diaconato, ele é temporário. Geralmente dura 2 meses e depois perde o cargo. Nossa igreja, como várias outras, mas a nossa é uma delas, que o diácono é um cargo vitalício, assim como o pastor, porque nós vamos ver aqui no final que eles impõem as mãos, eles passam a autoridade. Então, esta é a ideia, por isso que nós somos daqueles que creem que o cargo de pastor e de diácono é vitalício. Segunda coisa, temos visitantes aqui, e mesmo você que está na rede social. Olha, nós cremos que a igreja, quando se relaciona, quando a igreja, o Novo Testamento fala de igreja, é no sentido institucional. Cada igreja local é uma igreja em Corinto, uma igreja em Éfeso, é uma igreja. Então, nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Quem vai tomar ceia? Os membros da Igreja Batista de Vila São José. Vou brincar aqui. Tem a Débora aqui, Igreja Batista lá, bom pastor, que bom. Ah, que legal, a gente, nossa, o
O pastor Ismael prega aqui, o pastor Ismael é nosso companheiro, ela saiu daqui, mas é outra igreja, ela não vai tomar ceia. E também, aí vai para você saber dos diáconos. O cargo não vai junto. Se eu sair de Vila São José, por alguma razão, mudei, enfim, vou para outra igreja. Eu não sou pastor lá. Eu não sou pastor. Nós já tivemos aqui no passado, hein? Pastor Clodoviro passou aqui, não era pastor da igreja. Pastor Silvio passou por aqui como membro, não foi pastor da igreja. Nós temos um Ademilton que foi diácono na outra igreja, não é diácono da igreja. Se eu for para outra igreja, não vou ser pastor, e você diácono ou candidato, você que for aprovado, tal. Também, se for para outra igreja, não vai o cargo junto. Você vai só como membro. A igreja de lá vai decidir se quer você como diácono, não vai ser consagrado de novo. Mas ela vai dizer se quer você ou não. Se ela não quer, por alguma razão dela, não importa. Então, você já sabe disso. O que acontece? Eles só colocaram alguns requisitos. Estes homens tinham que ser pessoas de boa reputação. Irmãos, reputação é mais do que eu sou. Reputação é aquilo que as pessoas pensam de mim. Isso é reputação. Pastor, mas aquela pessoa não é assim. Mas o que as pessoas pensam que ele é? Pensa que ele é desse jeito. Então, imagina. Eu sou uma pessoa que brigo com meu vizinho. Sou aquela pessoa que se o vizinho colocar o lixo na minha calçada, eu vou lá e esparramo na calçada dele. Mas eu estou no meu direito. Eu estou no meu direito. Mas o que as pessoas pensam? Que eu sou um homem irado. A minha reputação é ruim. Então, pensa bem. Reputação é o que as pessoas pensam de mim. É aquela, não sei se é lenda, né? Talvez seja, mas é um ditado legal, né? Diz que Nero disse, não sei se disse, mas dizem que ele disse. César, a esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta também. Não sei se é história ou se é lenda, mas a gente acredita que é história, porque é tão falado isso, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não tem jeito. Sabe, é aquela história. Está num jogo ilegal, mas não está jogando. Imagina, vou brincar, hein? Eu sei que ninguém aqui faz isso. Mas imagina que você está num bingo clandestino, assistindo lá o pessoal jogar. Baixa a polícia. Você fala, mas eu não estou jogando, hein? Sabe o que vai acontecer? Algema aqui, você já vai sair assim, ó. Problema seu. Então, cuidado com a reputação. Então ele pede, ponha homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Vamos parar aqui também? Irmãos, o crente não é a habitação do Espírito Santo? É. Só que ficar cheio do Espírito Santo é você ler a palavra e viver a palavra de tal forma que as pessoas te reconheçam como cristão. Lá em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, depois de estudarem durante 1 ano a palavra. 1 ano. E depois chamaram, esses são cristãos. Por quê? Porque são cristãos. Porque eles parecem pequenos cristos. Esta é a ideia. Os nomes que você toma pelas suas atitudes. Então, todo crente é habitação do Espírito Santo. Uns, a casa inteira, é cheio do Espírito. Outros têm que encher um pouco mais. Por isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Se tem que encher do Espírito, é porque tem alguma coisa meia vazia. Tá? Então, você que anda com o seu pneu espiritual murcho, trate de calibrá-lo. Aliás, pneu vem de espírito, né? Por isso que estudo do espírito é pneumatologia. E vem desse espírito. Então, pense só, olha, tá com esse pneu murcho aí, do espírito, irmão, dá uma enchida nele, irmão. Lê a Bíblia, começa a viver. Então ele fala, eu quero estes homens. E que mais? Além de ter sabedoria. Vamos lá, irmãos, sabedoria não é cultura. Não precisa ter diploma,
Não precisa nem de saber ler e escrever, viu? Sabedoria é a capacidade que você tem de resolver problemas. E sabedoria. A cultura te ajuda para dar sabedoria. Mas só isso. Quando você surge um problema, você sabe resolver. Lembra de Salomão, quando ele começa o seu reinado, vem duas mulheres, dizendo, olha, nós tivemos filho no mesmo dia. Não era? Aí, o filho dessa daqui morreu. Ela pegou e trocou os bebês. A outra fala, não, foi ela que fez isso. Aí Salomão tem um problema. Tem duas mães para uma criança só. Ele fala, vamos resolver, dá uma espada e divide no meio. A verdadeira mãe diz, não dá para ela. É melhor que o meu filho viva com outra do que ele morrer. E daí ele fala, essa é a mãe verdadeira, pronto. Hoje que a gente ouviu tanto isso, parece óbvio. Mas pensa numa época onde as pessoas matavam o filho para comer. Irmãos, não dá para ler nós estamos falando de 3.000 antes de Cristo, ou 1.000 antes de Cristo. 3.000 anos atrás. Não era uma solução do século 21, era de lá atrás. Século 1000 antes de Cristo. Então, isso era uma coisa nova. Então, a sabedoria de Salomão vem da solução do problema, que não exigiu cultura, cálculo, nem letra. Embora ele tinha tudo isso. Então, tinha que ser pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito e pessoas que saibam resolver problemas. Até porque chegaram onde chegaram lá na Assembleia, porque tinha um problema. Tinham pessoas dizendo, olha, minhas viúvas estão sendo maltratadas aqui, minha mãe está sendo maltratada. Meu pai morreu, minha mãe está sendo maltratada aqui. Ó. Ela fica na última da fila, quando chega a vez dela, ela não come mais. Pensa que é coisa de agora que você tinha que dar aquela lei de prioridade ao idoso? Não dá, irmãos. O pessoal era ruim. Ruim é o pessoal do século 21, que tem 25 anos, finge que está dormindo no ônibus para deixar os velhinhos em pé. Não é? Irmãos. Então, sempre foi assim. O ser humano é o mesmo, irmãos. O mesmo. Igual. Pecado, do mesmo jeito. Tudo igual. Muda de vez em quando a forma, mas é tudo igual. Então, nós vamos ver o que aqui? Que a igreja deveria escolher dentro dos critérios. O que nós vamos fazer? Eu já vou antecipando o assunto da ceia aqui na minha mensagem. Nós pretendemos fazer a eventual consagração em setembro. Como que nós vamos fazer? Para evitar que você se constranja e falar, olha, eu não concordo que tal pessoa, porque nós temos 3 candidatos, o Rogério Mira, o Amarildo e o Will, tá bom? E por alguma razão, hoje acho que só o Rogério que está aqui. Olha como Deus fez. O Will teve um problema no serviço, vai chegar só mais tarde. O Amarildo teve um problema de saúde, está travado, está na cama. Então, estamos nós aqui. Esses 3, você pode ter algo que fale, eu sou contra ele. Por alguma razão que esteja dentro de, olha, eles não têm boa reputação, eles não estão cheios do Espírito e eles não sabem resolver problemas. Razões bíblicas, né? Claro, mau testemunho é uma má reputação. Como é que nós vamos fazer? Talvez você, qualquer um, você não tenha coragem de falar, eu não quero que ele seja, mas eu não quero falar por quê. Não, você vai falar por quê. O que nós vamos fazer? Nós vamos, no grupo de membros, você que tem familiaridade com a internet, você que é membro, vai receber um formulário e vai dizer, eu não concordo com a consagração do Rogério Mira, ou do Will, ou do Amarildo, e você vai dizer, eu não vou, não concordo, mas você vai pôr o seu nome, porque daí o pastor Neil, vamos conversar com você. Não vamos dar bronca, muito pelo contrário. Nós queremos te ouvir, porque talvez você saiba de coisas que a gente não sabe. Nós tivemos um caso aqui no passado, de um irmão que era crente, só que ele tinha uma má reputação. Pastor, por quê? Porque ele se portava de um modo infantil na rua, parecia um menino na rua, e a pessoa falou, eu não quero esse como meu diácono. E a igreja analisou e falou, tá certo, não vai ser diácono, não tem problema. Então, a gente só não quer que envergonhe. Então, se você vai receber esse formulário,
E se você não concordarem, se concordar, nós já votamos até. Lembra que nós já votamos? Que eles iam ser escolhidos. Então, se você concordar, você vai ter a oportunidade de falar que concorda. Se você não concordar, você vai colocar esse formulário. Ah, pastor, eu não tenho, não sei mexer com esse negócio de formulário, não. A gente vai ter no papel também. Tá bom? E daí você vai procurar e não se constranja. Você só vai dizer, não concordo com tal por isso, e eu ou o pastor Ney vamos lá e conversar com você. Queremos saber o que é. Só isso. Tá bom? Porque, pastor, mas por que você vai falar comigo? Porque de repente fala, pastor, eu não gosto, porque a camisa dele é amarela. Eu falo, não, para com isso, não começa. Vamos lá, qual o seu problema aqui? Ou então, se você falar alguma coisa que realmente está na Bíblia, a gente fala, não vou passar. Porque às vezes a pessoa pode ser membro. Ela tem o Espírito Santo, mas não é cheia. Sabe aquela pessoa que não é cheia? O que é cheia? Vou usar a gíria, me perdoe. É aquela pessoa que dá umas escorregadas no testemunho, sabe? Sabe aquela que vive deslizando? Fala, pastor, esse irmão aí não pode ver uma casca de banana a 2 quilômetros que ele já escorrega aqui. Aí você fala, não, vamos conversar com ele então. Tá bom? Então vai ser desse jeito. Eles já foram aqui, eles escolheram esses homens que tinham esses 3 requisitos. E aí, o que nós aprendemos aqui, né? Nós aprendemos que a igreja é soberana. Ela serve um Deus soberano. A gente não sabe como foi feita essa escolha. Irmãos, não sabemos como foi feita. Matias, que foi o substituto dos apóstolos, foram jogados sortes. Não sei se tinha dado na época, não sei se tinha fio, não sei o que tinha. Mas eles lançaram de algum jeito aleatório e conseguiram, não sei como foi. A Bíblia não nos diz como foi a escolha, mas aqui diz que foi uma eleição. Não sei, será que chegaram 5.000 eleição direta? Né, como a gente faz no Brasil? Será que foi uma eleição lá, tipo americano, você elege um delegado e daí ele vota no presidente? E daí o povo quer, mas o delegado vota contra e você perde? Não sei, mas foi de algum jeito. Nós aqui, pelo tamanho da nossa igreja, nós vamos fazer eleição direta. Então você vai dizer que sim ou não. A igreja presbiteriana não faz isso, é um presbitério que elege. Está errado? Não está, irmãos. Cada um escolhe o seu jeito. Nós escolhemos do nosso. Nós tivemos uma eleição aqui de diáconos, que eu, na época, escolhi, falei, olha, estamos indicando essa pessoa. Depois, o irmão falou, pastor, deixa a igreja escolher. Eu falei, você tem razão. Então, esses 3 irmãos, o irmão Amarildo, o irmão Rogério, o irmão Will, e até o irmão Alexandre também foi à frente uma vez. E deve estar fazendo, lembra, alguma coisa. E deixamos, mas nós não indicamos, falamos, a igreja escolhe. Nós só precisamos de 3. Vários nomes foram citados e os mais votados foram esses 3. Rogério, Amarildo e Will. E aí, nós levamos aqui e a igreja escolheu isso em fevereiro de 2023. Então, nós já estamos lá, esse é 1 ano e meio, olhando esses 3 irmãos. E agora nós vamos decidir sobre eles. Dúvidas que podem surgir, já vou explicando, hein? Porque na ceia eu vou levar, no culto de negócio eu vou levar, mas já vou explicar desde agora. Um problema ou um obstáculo. Pastor, o irmão Amarildo, ele tem ido no Jardim das Fontes. Quando o Jardim das Fontes, que se Deus quiser, em 2025, se tornará uma igreja batista independente, e o Amarildo for para lá, e o cargo não vai junto, ele vai perder o diaconato? Conversamos com o pastor Ricardo, que está aí, conversamos com o Amarildo. Olha, vocês que são de Jardim das Fontes, estão escolhendo o Amarildo. Então, já falei com o pastor Ricardo, quando vocês forem à igreja, o Amarildo vai junto, porque vocês estão escolhendo. Tá bom? Então, é bom pensar nisso. Então, os irmãos que falam, mas o Amarildo fica lá e aqui, irmãos, é porque já vai, ele mora lá do lado. Ele está ajudando aqui e está ajudando lá, como muitos de vocês. Mas olha, vocês saibam que, você que está ajudando o Jardim das Fontes lá, irmão, quando o Jardim das Fontes for uma igreja, na minha cabeça você vai para lá. Eu sigo um pessoal que eu estou ouvindo deles agora, chama namoro com propósito.
primeira pessoa que o pastor falou é, eu vejo 2 adolescentes entrando de mão dada, eu já fico doido da vida. Ele fala, já, a vontade é voltar no pescoço. Vocês vão casar quando? Porque casar para passar o tempo, ele fala, não funciona. Ou namorar para passar o tempo, perdão. Não, irmão, você já tem que, já começa com a data já. Nem que seja daqui a 5 anos, já começa com a data, não vem com essa não. Porque tem que ter um propósito. Ele fala, não tem lógica 2 adolescentes namorarem. Não tem lógica, vai namorar para quê? Não tem estrutura psicológica, não tem estrutura financeira, não tem estrutura nem física. Só para dizer que está namorando, não funciona nada isso. Está buscando tentação. Então é isso, olha, nós já temos que saber. Propósito. Eu não sei se é você que vai ficar lá, mas você pode fazer. Nós temos um irmão aqui, que olha o que aconteceu. Quando o Jardim Campinas foi separado daqui como igreja, ele disse para nós, aqui eu não era pastor na época, né? Ele disse para a igreja, olha, eu vou ficar 2 anos ajudando os irmãos, depois eu volto. Que ideia ótima. Ele ficou lá. Evangelizou, fez tudo, depois ele voltou. Ele falou assim, não é porque é a igreja que eu vou abandonar, porque você que está visitando o Jardim das Fontes, hein? Quando consagrado, fala, pastor, eu vou ajudar lá, eu falo, já está em outra igreja. Filha, você decide. Ou vai ficar lá ou vai ficar aqui. Hoje, quando você visita o Jardim das Fontes, você está indo na nossa igreja. Porque você e Jardim das Fontes são membros de Vila São José. Então, tranquilo. Tranquilo. A gente não tem problema. Mas quando for igreja, eu vou pegar no teu pé. Vou brincar aí, Alexandre, com você, hein? Pastor, eu fui no Jardim das Fontes. Falo, irmão, você vai para lá de uma vez, não namora. Ou você vai para lá ou vai para cá. Nada de ficar com essa história de vou lá visitar. Não vai visitar, não. Chega. Uma vez a pessoa me perguntou, pastor, eu posso visitar outra igreja? Eu falei, pode, mas irmã, 4 vezes por mês você visitar a igreja? A Bíblia diz que retira o pé da casa do teu irmão para não te enfadar de ti. Já está cansando de você. Vai para lá. Ué, a pessoa ficava 4 vezes lá, vinha no 5º domingo para cá. Fala, não, pode ir para lá, filha. Ou fica ou vai. Vai com esse negócio, pode visitar. Claro que pode visitar. Eu visito essas igrejas das minhas férias. Visito. Oh, mas é uma vez por ano. Toda semana não, peraí. Sou antigo, pessoal. Quando eu comecei a namorar a Mariana, a primeira coisa que a minha sogra falou assim, olha, aqui é de sábado e domingo e de tal hora a tal hora. Não aparece fora desses horários, já. Então, meu costume era desse, pessoal, tem que ser assim. Aí adivinha, né, em 3 anos já casei, porque senão, a sogra você já imagina, né? Já começa a falar assim, acostumou muito, começa já a escolher comida aqui, cai fora. Vai casar, não vai escolher comida aqui não. Bom, voltando. A ideia é que a igreja decide com responsabilidade, e o fato, vou voltar no irmão Amarildo, irmãos, problema bíblico nenhum, você vai ver, eu não vou ler hoje, mas Estevão, ele é eleito no capítulo 6 e já é apedrejado no 7. Filipe é eleito no capítulo 6 e no capítulo 8 ele está lá na estrada de Gaza, lá evangelizando eunuco. Então, é normal, você consagra e Deus usa para outras coisas. O pastor Miqueias, que foi consagrado por esta igreja, ele foi consagrado aqui, já foi para uma igreja do Mato Grosso. Alguma coisa errada? Não, a gente consagra e Deus faz a obra, deixa para lá. Vai funcionando o outro. Pensar nisso. Vamos lá para o verso 5 e 6. E quando eles disseram, olha, vocês vão eleger alguém, e eu vou ficar aqui com o Ministério da Palavra, a Bíblia diz que o parecer contentou toda a multidão, então todo mundo lá, mais de 5 mil que estava lá, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, irmãos, aqui é que vai ser, a igreja vai escolher, eu, o pastor Neil, o pastor Ricardo, só vamos dar nosso voto como os membros. Não tem peso 2, sabe? O seu voto vale 2. Não, nosso voto valeu 1. Exatamente como o do mais novo batizando aqui. Foi o mesmo, ninguém tem voto nenhum maior lá. Então, vamos votar como vocês. A única coisa que nós, como pastores, vamos fazer se a igreja disser a estes 3 irmãos, sim, nós vamos impor as mãos, passando a autoridade que Jesus Cristo nos deu,
para dizer, olha, agora vocês são um cargo oficial da Igreja Batista de Vila São José. Só isso. Então, o parecer tem que contentar toda a multidão. Não importa se é uma multidão de menos de 300 pessoas ou mais de 5.000, como era lá. Não importa. Eu sei que pareceu. E no final, irmãos, nós temos que pensar no seguinte, no verso 7, que é o resumo de tudo, irmãos. Verso 7, irmãos, é o resumão, sabe? É aquilo que resolve tudo. Olha, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, esse versículo, ele tem uma letra que muda muita coisa. E, na minha tradução, é a primeira letra, E, como dando a ideia de uma sequência, dando uma ideia de uma oração subordinada. Sabe, olha, eles puseram as mãos e, a partir de então, e daí, crescia a palavra de Deus. Irmãos, e o que aconteceu? Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, os sacerdotes eram judeus. Devia ter mais gregos, mas não, foi mais judeus. Por quê? Porque, irmão, o amor cristão é aquele de que eu estou bem quando você está melhor do que eu. Esse tem que ser o amor cristão. Alguém já fez conta de mais de 80.000 sacerdotes, mas não sei, só disse que é uma grande parte, eu não sei o que é uma grande parte. Mas imagina, cresceu muito com os judeus. Embora as viúvas deles não estavam sendo prejudicadas, era dos gregos, mas a Bíblia diz que cresceu o número deles, dos judeus, porque esse é o amor cristão. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos crescer. E eu quero terminar a mensagem hoje pensando nas crises. Irmãos, toda crise é um ótimo momento para nós crescermos. Sabe, crise, irmãos, é quando eu encontro uma... Eu penso em crise assim na minha cabeça, olha. Crise é quando eu encontro a parede de Jericó na minha frente. Eu passei por Deus me tirou 40 anos no deserto, atravessar o Rio Jordão ele abriu de novo, aí quando eu vou caminhando, estou indo para a Terra Prometida, há uma parede tão grande, um muro tão grande, que uma mulher morava no muro, de tão grande que era, não era o muro do seu vizinho, não era uma cerca de arame farpado, era um muro tipo muralha da China. O negócio dava para andar a carruagem em cima. Toda crise, ela nos gera uma obrigação de dar um resultado ou uma resposta à crise. Os discípulos deram uma resposta. E vamos pensar, irmãos, a primeira crise que podemos colocar no cristianismo, eu vou colocar a crise, foi a traição de Judas. Imagine apenas 12 apóstolos, seguidores de Jesus, e quem entrega é um próprio apóstolo. Primeira crise que tem. Como que Deus usa esta crise? A má reputação, e o cristianismo ficou uma má reputação, hein? Era fato. Um dos 12 tinha traído. Era fato. Mas quando Jesus quando ele tem a sua ressurreição, quando ele ressurge, e Deus manda o Espírito Santo para confirmar que eles são testemunhas, esta crise passa. Olhe comigo Atos capítulo 5, verso 14. Então, minto, 2,41, depois vai ser 5,14. 2,41, 2,41. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A crise foi superada. Vem o Espírito Santo, vocês vão ter testemunhas, e Judas vai ser uma pessoa, uma exceção, e o cristianismo continua. Aí a igreja está crescendo, está bem,
houve outra crise de reputação. Atos capítulo 5. Eu não vou ler, que é muito grande, mas tem Ananias e Safira. Ananias e Safira mentem aos apóstolos, dizendo que venderam uma propriedade, não venderam, aliás, venderam, mas esconderam parte do preço. Eles morrem. Eles morrem. Pedro fala, vocês vão morrer, e eles morrem. Outra crise de identidade, a pessoa morreu. Já pensou o vizinho, aquela igreja lá, morreu. Ela morreu porque não deu o dinheiro, morreu. Dá uma olhada, depois da crise. Agora sim, Atos 5, verso 14. Logo depois de Ananias e Safira. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E aí, vem uma outra crise. Tem várias, mas vamos pensar nessa. A crise do capítulo 6. Uma divergência interna. Porque, irmãos, para isso chegar lá, você já imaginou, eu sei que a igreja de Vila São José não faz isso, mas você já imaginou os comentários? Sua mãe recebeu a cesta básica? A minha não. Também aqueles pastores lá, né? Deram para a queridinha, não deram para ela, para a minha. E já pensou e começa, mas eles são assim mesmo, viu? Eles vão privilegiar as pessoas que eles gostam. Você já imaginou o burburinho? Se aqui 300, irmão, imagina 5.000 pessoas reclamando. Eu não quero falar o nome, mas eu vou ter que falar. Gerou uma fofocaiada danada. Claro que gerou, irmãos, era um tal de um falar mal do outro, ao ponto de chegar para os apóstolos, tá feio o negócio aqui. Por quê? Porque os caras estão querendo apedrejar um outro lá. Diz que vocês estão favorecendo um e não favorecendo o outro. Outra crise. Como que Deus resolve essa crise? Com os diáconos. E da mesma forma que as outras crises sempre no final redundaram no crescimento da igreja, a gente lê o capítulo 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Se nós começarmos a aproveitar a crise para ficarmos mais fortes, irmãos, que Deus mande mais crises para nós. A crise dói, mas ela ajuda, porque no final é bom. É bom. Entenda a crise como uma parede de Jericó. Às vezes, Deus vai mandar para você apenas toque trombetas. Às vezes, Ele vai falar, não, você tem que fazer mais um pouco. Quer um exemplo mais perto da sua realidade? Crise é quando o médico diz para você, tem que operar. Irmãos, é uma crise. Olha, não tenha medo você que fazer uma cirurgia, tá? Não tenha, porque, irmãos, a vida funciona assim. Mas eu fico pensando, você vai me operar? Você vai me cortar? Vai me abrir? Aí eu paro por aqui, eu falo, já estou em crise. Eu sou daquele, já me dá anestesia que eu quero dormir. Não quero ver isso. Mas o que acontece depois da cirurgia? Aí eu falo, estou me sentindo melhor. A crise me faz sentir melhor depois do resultado. Então vamos aproveitar os nossos momentos para da crise fazer algo melhor. E eu vou te convidar, irmão, se você quer fazer parte, não da crise, mas do crescimento. Nós acabamos de passar por uma crise da nossa construção, e que não sabemos o resultado ainda. Mas vamos crescer, porque historicamente, biblicamente, é isso que acontece. Nós tivemos, no ano de 2023, voltando, 2 diáconos, Francisco Fernandes e Francisco Ricardo, estão em outra igreja. Irmão Petronilo, 91 anos, não consegue vir mais, ele deve estar assistindo em casa. Se o senhor tiver, um grande abraço para o senhor, irmãos. Não consegue. O irmão Genésio, com alguns problemas de saúde. Irmãos, é uma crise. Precisamos de um pouco mais de pessoas para cuidar disso. Por isso, separamos 3 pessoas que podem ser esses ou não. Nós já escolhemos igreja, nós já observamos igreja e agora vamos elegê-los ou não igreja. Mas venha fazer parte do crescimento pós-crise.
venha para Cristo. Vamos trabalhar juntos. Porque a morte de Jesus, a crucificação, é a maior crise que você pode imaginar. Mas depois vem o maior milagre que você pode imaginar, que é a ressurreição e de levar todos nós juntos para ela. Bendita a crise da cruz. Por isso que Paulo diz, eu prego Jesus Cristo e o Jesus da crise. Porque ele fala, e Jesus crucificado. Porque depois vem a ressurreição. Venha para a crise, para a gente crescer. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria na hora de votar, na hora de escolher esses 3 irmãos que temos observado. Eu te peço, Pai, que eles realmente sejam homens cheios do Teu Espírito Santo. Que sejam homens, ó Pai, de boa reputação com os seus vizinhos, com o seu trabalho e aqui na igreja. E sejam homens de grande sabedoria para tomar decisões que engrandeçam o Teu reino. Pedimos ao Pai pela ceia hoje, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o culto de negócios, que possamos tomar decisões sábias. É o que nós estamos orando, clamando no nome de Jesus Cristo. Amém.